Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Portal 7 Segundos o senhor Napoleão Lima Júnior, advogado dos 3 policiais militares que se envolvidos na ocorrência que resultou na morte do empresário arapiraquense Marcelo Leite, que é a morte ocorrida em dezembro do ano passado, mais ou menos aí 20 dias depois que, de acordo aí com o registro da ocorrência policial, o Marcelo teria desobedecido a uma ordem de parada de uma guarnição do Pelopes na rodovia a L220, em Arapiraca, na madrugada do dia 14 de novembro do ano passado, e depois dessa abordagem, depois dessa ordem de parada que foi desobedecida, houve então o disparo de arma de fogo que atingiu o Marcelo, esse disparo de arma de fogo que partiu de uma guarnição do Pelopes. Estamos aqui com o advogado dos policiais que participaram desta ocorrência, os policiais Gilfran Santos Batista, Ariel Oliveira Neto e também o Xavier Silva de Moraes. O Ministério Público, eu começo perguntando ao nobre advogado aqui, que o Ministério Público, solicitou a prisão preventiva dos 3, acho que no dia 24 de fevereiro, mas a Justiça negou. Gostaria que o senhor começasse a falar a respeito desse pedido negado pela Justiça em relação ao pedido de prisão preventiva dos 3 policiais, e seja bem-vindo aqui ao estúdio do Portal 7 Segundos. Bem, Giovanni, primeiro, é um motivo de muita satisfação estar aqui diante desse portal 7 Segundos, que traz uma comunicação importantíssima para a sociedade arapiraquense e também para Alagoas, nas suas sucursais. E é um prazer estar do lado de um grande comunicador como é o senhor. Bem, em relação à denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pedido de representação de prisão preventiva, eu gostaria de esclarecer, em primeiro momento, que esse pedido, na verdade, foi feito pelos delegados de polícia. Esse grupo de delegados, de 3 delegados que presidiram as investigações, entenderam que havia cabimento para representar pela prisão preventiva dos 3 policiais militares envolvidos na ocorrência, e esse pedido de representação preventiva foi até o Ministério Público, caminhado para o Ministério Público, e chegando lá, o Ministério Público ratificou o pedido de representação de prisão preventiva dos delegados. Ou seja, confirmou. Exatamente, confirmou. E aí, encaminhado isso para o juiz, primeiro eles fundamentaram as razões, dizendo que haveria necessidade dessa reprimenda, tendo em vista que os policiais militares, ainda tirando o serviço ostensivo, cumprindo seu papel constitucional de patrulhamento urbano, eles colocariam em xeque a garantia da ordem pública, a incolumidade das pessoas, estaria ali sendo vilipendiada caso esses policiais estivessem na rua, que poderiam, a qualquer momento, voltar a praticar uma infração penal. E aí esse pedido, nesse contexto, foi encaminhado para o juiz, e aí o juiz decidiu de forma diversa. E aí é onde vem os pontos importantes, Giovanni, porque em que pese a representação de prisão preventiva dos delegados mencionarem vários contextos, isso ser confirmado, como você bem disse aí, pelo Ministério Público, o juiz trouxe à baila informações importantes de onde saíram esses pedidos de prisão preventiva. Na verdade, foi consubstanciado informações que não estavam nos autos. Como, por exemplo, disseram, eu vi isso numa coletiva de imprensa, onde eles mencionaram que em determinado momento, ali, e isso está inclusive no pedido de representação, que os policiais teriam mentido, teriam aí, na verdade, implantado a arma de fogo. E teria ludibriado toda a administração pública e seus agentes públicos, no caso, os operadores de direitos, delegados, Ministério Público e o juízo, induzindo eles a erro, dizendo que, na verdade, Marcelo teria apontado a arma, onde, na verdade, não teria apontado essa arma teria sido implantada pelos policiais. E aí o juiz, para negar o pedido, ele se fundamentou no laudo pericial. E o laudo pericial foi feito por técnicos capacitados da perícia forense do Estado de Alagoas. Pessoas que são pagas pelo Estado para produzir aquele tipo de conteúdo. Pessoas esclarecidas, formadas, peritos técnicos. E esses peritos afirmaram que haveria homogeneidade nas declarações informadas pelos policiais de que, na verdade, Marcelo apontou a arma de fogo para eles. Em momento nenhum desse laudo pericial, a perícia informou que havia inverdade no depoimento dos policiais, e, muito pelo contrário, disse que guardava guarida a informação dos policiais em relação ao que as testemunhas arroladas pelos próprios delegados teriam mencionado, de que não tinham visto arma de fogo. Primeiro que essas testemunhas elas estavam a 50 metros de distância do local da abordagem. Então, sob hipótese nenhuma, essas pessoas poderiam ter visto ou ouvido falar sobre arma de fogo.
naquele local. Então, permanece o depoimento dos policiais no contexto de que havia arma de fogo. Quem poderia ter visto a arma de fogo ali eram os policiais ou o próprio Marcelo. Então, não cabe à polícia nem ao Ministério Público dizer ali que existia arma de fogo. Então, com base nisso, o juiz, pegando trechos da reprodução simulada, dizendo que era compatível a versão dos policiais de que, de fato, haveria arma de fogo, sim, e que essa arma de fogo poderia estar na mão de Marcelo, que eles tratam como objeto na mão do Marcelo. Isso está muito claro. Eu desafio qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora aí. Quem tiver curiosidade, pode ingressar nos autos do processo, porque o processo é público, o princípio da publicidade. Desde o início das investigações, que esse processo não tramita em segredo de justiça, não está em segredo de justiça e não há nada para a defesa aqui esconder. Então, eu desafio qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora aí, analise o laudo pericial e me diga onde é que existe, dentro desse laudo pericial, a informação de que Marcelo não teria apontado a arma de fogo. Muito pelo contrário. Doutor Napoleão, eu vou, ainda em relação a essa questão da arma de fogo, da presença ou não dessa arma de fogo, se foi plantada ou não, os delegados, em reportagem que foi vinculada no dia que eles consideram uma coletiva em relação ao caso, em relação ao resultado da reprodução simulada, né? Eu tenho aqui o trecho em que diz o seguinte, ó, de acordo com um grupo de delegados, né, que, enfim, preside e coordena o inquérito policial, né, a perícia realizada no local apontou que a arma de fogo encontrada no veículo da vítima foi plantada pelos policiais numa tentativa de justificar a legítima defesa. E ainda, segundo os delegados, 3 policiais militares que estavam na viatura e participaram da ação serão indiciados. Então, assim, de acordo com o que o senhor está dizendo, a leitura do laudo, né, no caso, a interpretação do laudo, não permite dizer que houve realmente, que essa arma foi plantada no local. Então, isso não seria verídico. O que os delegados disseram aqui não seria verídico, é isso? Então, Giovanni, veja bem, eu conheço bem os 3 delegados de polícia. São delegados de polícia de carreira de escola, conheço todos eles. São brilhantes delegados. E pela experiência que eu tenho, às vezes a gente ouve algumas coisas que são reproduzidas em matérias escritas que não correspondem com o que, na verdade, nós, operadores do direito, dissemos. Às vezes, uma entrevista. Eu, por exemplo, já até, em algum momento, na minha vida profissional, reproduziram falas que não eram minhas. Eu não, na verdade, eu não assisti a coletiva de imprensa dos delegados. Agora, como você está me mostrando essa fonte, onde informa que eles teriam supostamente dito isso, o que eu posso dizer é o seguinte, se eles disseram isso, o que é que eu posso dizer? Que isso não está compatível com o que está nos autos do processo. Não está, porque em momento nenhum, dentro da perícia, que está dentro dos autos, uma perícia extensa, longa, de várias laudas, foi dito ali que não existia arma de fogo, que a arma de fogo teria sido implantada pelos policiais. De maneira nenhuma. Na verdade, ela diz lá no final, respondendo aos quesitos formulados pelos advogados das partes, né, dos policiais da família, pela autoridade policial, ela disse lá que é possível, sim, pelas imagens, a gente perceber que Marcelo poderia estar com uma arma de fogo apontada, que ele chama de objeto. Um objeto na mão de Marcelo apontando em direção aos policiais. É o que tem lá. Em momento nenhum da perícia, a perícia informa que não teria arma de fogo na mão de Marcelo. Muito pelo contrário. Entendeu, Giovanni? Então, se há uma informação que os delegados tenham dito isso, eu provo, consigo comprovar, né, e coloco qualquer pessoa aí que esteja nos assistindo e digo a elas, lanço esse desafio, que elas olhem o processo e vejam se existe essa informação, porque essa informação não está nos autos em momento nenhum. Outra situação também, outra questão é em relação ao dolo, né? Os 3 policiais foram denunciados por homicídio doloso quando há a intenção de matar. E eu vi também numa entrevista que foi divulgada pela imprensa, até pelo nosso portal, o senhor emitiu uma nota à imprensa há algumas semanas, alguns dias aí, sobre o caso, dizendo o seguinte, tinha um trecho que eu lembro mais ou menos o seguinte, que se o Gilfran, que foi o policial que realmente disparou, né, a arma, tivesse a intenção realmente de matar, ele não esperaria a viatura passar. Eu gostaria que o senhor, de repente, falasse sobre isso. Olha, perfeito. Tá? Eu disse já em algumas entrevistas coletivas também, inclusive nessa nota que eu dirigi à imprensa, a imprensa toda me perguntou, lógico, né, que era a curiosidade de todo mundo saber se Marcelo efetivamente tinha ou não tinha essa arma de fogo na mão no momento da abordagem. E sobre isso eu emiti, de fato, essa nota, falando, como você abriu aspas aí na minha fala, de fato eu disse que se o Gilfran tivesse intenção de retirar a vida de Marcelo, Gilfran não teria atirado na altura da placa. Na verdade, ali houve uma fatalidade
desse disparo, essa munição, de repente ter resvalado e atingido as costas de Marcelo. Lembrando que esse tiro que foi acionado por Gilfran foi dito por ele desde o começo que efetivamente tinha disparado. O outro Ele assumiu isso, né? assumiu que efetuou o disparo, mas deixando bem claro, esse disparo foi dado em um contexto de legítima defesa. E isso por quê? Porque todo mundo está aqui, desde o começo das investigações, falando que a autorização para ele ter atirado ou não seria por conta da arma de fogo, mas deixando bem claro que existem vários vídeos que foram aí trazidos aos autos do processo, que estão em poder do Ministério Público, que serão apresentados no momento oportuno, a defesa já teve acesso a isso, que mostra o momento da abordagem em que Marcelo não atendeu o comando das viaturas, porque a abordagem se deu de frente, a viatura do Pelópis, as viaturas de Pelópis, de frente com o carro de Marcelo. Se cruzaram, né? Se cruzaram. Primeiro se cruzaram antes no Hospital Chama. Não atenderam o primeiro comando de parada. Depois, os policiais passam pela frente do batalhão, né? O Marcelo fez o retorno, ficou de frente do batalhão, os policiais abordaram o carro de Marcelo de frente. Então, ficou face to face, né? Face a face ali, a viatura do Pelópis com o carro de Marcelo. Então, Marcelo, mais uma vez, não atende o comando dos policiais, ali não teria como o Marcelo não está aqui para responder, mas Marcelo não tem como dizer que não viu a viatura. Não teria como dizer, porque a viatura estava de frente. Inclusive, nas imagens mostra o hotline da viatura acionado, naquelas luzes que nós vemos, azul e vermelho, e que indicam polícia. E aí Marcelo não para o carro, não desvia o carro para a direita e joga o carro por cima dos policiais. Tanto é verdade que o Gilfran não conseguiu disparar, porque aquele disparo iria, muito provavelmente, pegar no para-brisa dele. E já estava autorizado pelo direito a acionar o disparo, porque além de ter visto a arma na mão do Marcelo, Marcelo jogou o carro em cima dos policiais. E quero deixar bem claro que mesmo que não existisse arma de fogo ali, os policiais já assim estariam autorizados a disparar contra o veículo de Marcelo. Tá? E aí alguém pode até perguntar, mas por que o policial atirou? Ele poderia ter alguém ali dentro. Mostrando o laudo pericial, quando vocês analisarem o laudo pericial, vão ver que o perito tirou uma foto da viatura policial de frente com o carro do Marcelo. E dá para ver tudo dentro do carro do Marcelo, até mesmo o branco traseiro. Muito menos daria para ver Marcelo completamente no local onde estava conduzindo o veículo. Então, assim, não efetuou o disparo porque ficou sem ângulo de disparo. Mas ali, Gilfran e a guarnição já estavam autorizados pelo direito, artigo 25, caput do Código Penal, a disparar contra Marcelo. Por quê, Giovanni? Porque ele já estava diante de um perigo iminente e um perigo que era atual. Nada tinha passado ainda. Então, ao ver o disparo, depois que o veículo passa na frente da viatura, o comandante, o Gilfran, ele retrai para não ser atropelado pelo carro de Marcelo. E quando Marcelo passa, é que o Gilfran efetua os disparos. E os disparos que o Gilfran efetuou foram para conter a grave ameaça perpetrada por Marcelo. E os disparos não pegaram no para-brisa traseiro. E aí é um ponto, Giovanni, que eu queria deixar bem claro, e eu não entendi por quê. Primeiramente, os delegados entenderam, no inquérito policial, que havia um dolo eventual ali. Ou seja, eles entenderam que, os delegados, que o Gilfran não tinha atirado para matar. Gilfran atirou para se defender, mas teria assumido o risco daquela munição ter subido, por algum motivo, recocheteado dentro do veículo e ter pego nas costas de Marcelo. Lembrando que esse tiro que pegou nas costas de Marcelo não é um tiro, digamos assim, nas costas de Marcelo, na altura do tórax. Isso pegou na parte inferior das costas de Marcelo. Não foi no meio das costas. Né? Não foi, por exemplo, aqui perto da nuca de Marcelo. Então, demonstra ali, os delegados entenderam isso, que não houve. Ali a intenção de matar. E depois, mas o Ministério Público entendeu diferente. Né? Exatamente, o Ministério Público surpreendeu a todos nós, inclusive eu não conversei com os delegados sobre isso, né, mas acredito eu que também deve ter surpreendido a eles. Claro que veja bem, eu estou falando aqui do ponto de vista da análise técnica, mas obviamente cada operador de direito, como promotores delegados, tem o direito, né, e a prerrogativa de entender, de acordo, obviamente, com o que eles entenderam, né, assim, com os indícios que foram colhidos, com o que a lei diz. Então, assim, o que surpreendeu a todos nós foi uma denúncia ter vindo por dolo direto, né? Ou seja, entendeu o Ministério Público que houve ali realmente um elemento vontade de Gilfran de tirar a vida de Marcelo, que destoa muito do que foi colhido durante a investigação.
Entendeu? Então, assim, um disparo efetuado na linha da placa. Na minha concepção, o que é que houve ali, Giovanni? De fato, e deixou bem claro isso durante o inquérito policial, no depoimento, Gilfran disse que era perito, né? Ele é instrutor na Academia de Polícia Militar de armamento, munição e tiro, então ele tinha perícia suficiente para manusear o armamento. Agora, como todos nós somos falhos, né? E por algum motivo a gente acaba praticando uma falha. Então não houve ali um dolo, uma vontade de matar, né? Houve ali uma inobservância no dever objetivo de cuidado, né? Causador de um resultado não pretendido pelo agente, no caso do Ifran, manifestado por uma imprudência, negligência e imperícia. Como ele era perito policial, por ser instrutor e conhecer do armamento, então fugiu naquele momento ali a perícia para efetuar os disparos, de repente, em um outro local, de uma outra forma. Na verdade, eu aceitaria uma denúncia vindo por homicídio culposo. Isso porque, a princípio, tá? A princípio, porque eu entendo que houve ali uma situação clara de legítima defesa. E tenho certeza que a gente vai conseguir provar isso no decorrer da instrução processual. Por parte dos policiais, obviamente. Sim, por parte dos policiais, obviamente. Agora, eu aceitaria... Obviamente, na visão do senhor, né? Não estou querendo aqui tomar nenhum juízo de valor, não. Só para que as pessoas entendam. Não, claro, Giovanni, a gente entende perfeitamente. Então, assim, eu aceitaria, no mínimo ali, um homicídio culposo, porque, de fato, houve um óbito. Houve uma morte. Não significa dizer que houve ali a prática, que eles serão condenados pela prática do homicídio. Porque o juiz deveria ter recebido mesmo a denúncia, né? Porque o Código de Processo Penal fala que eu só tenho que ter indícios. Indícios existem. Indícios não são provas, para ficar bem claro, tá, gente? Indícios são elementos que levam um raciocínio jurídico, não é um raciocínio pessoal, de que houve ali a prática, né, de um ato criminoso, tendo ali o elemento vontade de tirar a vida. Então, assim, me causou surpresa a denúncia devida por dolo direto. Doutor Napoleão, em relação à questão atual, né, após a negação da Justiça em relação ao pedido da prisão preventiva dos 3 policiais, como é que fica a situação deles? Eles ficam afastados, ficam aguardando o julgamento? Quais serão os próximos passos agora em relação do senhor em relação à defesa aí dos acusados? Então, Giovanni, o juiz, no momento que proferiu a decisão, indeferindo o pedido formulado pelos delegados e confirmado, ratificado pelo Ministério Público, ele disse que os policiais já estavam afastados, porque nós juntamos, né, antes do juiz decidir, juntamos um ofício do comandante-geral, expedido pelo comandante, melhor dizendo, do 3º Batalhão de Polícia Militar, onde os policiais são lotados, dando conta de que eles já estavam afastados das funções de policiamento ostensivo, atividade fim da Polícia Militar. Desde então, né? Desde então, exatamente. E que estavam já em função administrativa. Então, por isso, o juiz entendeu que não haveria risco, não é, para a sociedade se eles estivessem em liberdade. E, posto isso, eles vão permanecer afastados, cumprindo algumas cautelares diversas da prisão, né, o comparecimento mensal em juízo, para justificar as atividades, comparecer sempre que intimado a comparecer em juízo, eles comparecerem, não se ausentar da comarca e recolhimento também noturno. E eles vão ficar em função administrativa, interna corporis, aguardando o julgamento. E daqui para frente, o juiz já intimou, já determinou a intimação para eles tomarem ciência das cautelares e citou todos os acusados para responderem às acusações que lhe foram impostas, né, através do Ministério Público e recebidas pelo juízo. E aí o juiz irá, depois de nós apresentarmos a defesa, chamada resposta à acusação, aí o juiz vai analisar, né, na comarca, na vara, o momento em que a vara tem pauta para a instrução e julgamento e marcará uma data para que tenha os debates, para que nós possamos ali, diante de tudo aquilo que foi colhido, ouvir as testemunhas, tanto da defesa como da acusação, e, ao final, o interrogatório dos acusados. Então, assim, em resumo, né, o senhor, no caso, vai tentar provar na justiça que os 3 policiais militares envolvidos nesta ocorrência, que resultou, né, na morte do Marcelo, que eles agiram, digamos assim, em legítima defesa, seria isso? Exatamente. É uma situação clara de legítima defesa. E repito aqui, não é só a questão da arma que levaria aqui a uma legítima defesa. Se existia arma, teria legítima defesa. Se não existisse arma, não teria legítima defesa. De fato, se não existisse a arma, mas não tivesse o outro conjunto, que seria Marcelo ter lançado o carro por cima dos policiais, aí, de fato, ficaria complicada a situação deles. Mas como a gente tem as imagens que mostram isso, que inclusive no inquérito policial não foi colocado,
onde Marcelo joga o carro por cima dos policiais. E depois a questão da arma de fogo, claro que houve ali uma autorização legal para os policiais não é matarem Marcelo, mas se defenderem usando a arma se preciso for para se defender. Porque, Giovanni, deixar bem claro que o direito não quer que nós sejamos covardes. Tá? Os policiais, eles têm um dever de agir num momento como aquele, de proteger a sociedade. Entendeu? Então, assim, o direito não foi criado para que nós sejamos covardes. Ele sabia que em determinado momento não era possível o Estado se fazer presente em toda a conduta humana. De modo que existe o caso em que eu, para não morrer, né, se eu estou ali com uma pessoa, por exemplo, armada, apontando uma arma de fogo para mim, e eu não puder me defender, então vou morrer, porque senão eu respondo pelo homicídio. Não existe isso. É só a gente olhar o artigo 25 do Código Penal. Então, assim, o que a defesa vai mostrar, e tenho convicção que isso vai acontecer, mostrar para toda a sociedade de Arapiraca, trazer à baila tudo o que aconteceu ali e que em momento não foi abordado, em alguns momentos pela imprensa, né, consubstanciado, lógico, no que foi divulgado, sobre o que efetivamente aconteceu naquele dia. Mas as imagens que valem mais que 1000 palavras vão mostrar. Primeiro, que Marcelo chegou 3 vezes no posto de gasolina, no J. Pinto, ele para o veículo lá por 3 vezes, desce com garrafa de cerveja, e o vídeo vai mostrar isso muito claramente. Tudo que eu estou dizendo aqui não é ilação da defesa. Vai estar dentro dos autos. E já está em poder do Ministério Público. Depois mostra a abordagem como aconteceu, Marcelo jogando o carro por cima dos policiais. A única coisa que não dá para ver se efetivamente existiu ou não a arma, mas o lado pericial já disse que é possível sim existir arma de fogo. Então, tenho convicção absoluta que durante a instrução processual nós iremos sem dificuldade comprovar que existiu ali uma situação clara de legítima defesa, de modo a afastar a acusação que foi feita. Muito bem, doutor Napoleão Lima Júnior, né, caso queira se pronunciar, colocar mais, acrescentar alguma coisa, né, a entrevista fica à vontade, mas de qualquer forma a gente se sente aqui, digamos assim, satisfeito, né, com o que o senhor discorreu aqui em relação ao caso, né, em relação à sua posição em defesa dos réus, né, se posso dizer assim, né, há um processo, então já são réus, né, se o senhor quiser acrescentar, fica à vontade. Giovanni, eu quero agradecer a participação, mas antes disso, eu quero deixar a sociedade de Arapiraca bem confiante no seguinte: vocês têm à disposição dos senhores e senhoras que estão nos assistindo a melhor tropa de polícia do Brasil. Para quem não sabe, Giovanni, o 3º Batalhão de Polícia Militar, hoje, ele é uma grande referência da Polícia Militar em Alagoas. Não só, Giovanni, pela grande abrangência da área do 3º Batalhão, mas a capacidade técnica dos nossos policiais. O batalhão, o pelotão de operações especiais, o PELOPS, né, o pelotão de operações policiais especiais, ele dispõe dos melhores policiais que nós temos dentro da corporação. E quero deixar bem claro aqui a sociedade de Arapiraca que pode sair tranquilo, pode circular por Arapiraca tranquilo, que terão à disposição dos senhores e senhoras a melhor tropa da Polícia Militar. O fato que aconteceu deve ser deixado bem claro à sociedade de Arapiraca, que se deu num contexto extremamente diferente do que vem sendo pregado por aí. E isso é um sentimento, Giovanni, muito perigoso, porque a gente pode antecipar uma condenação para os policiais, porque estão transformando esses policiais em verdadeiros cães do segundo livro, que na verdade não são, esses policiais são heróis. A gente tem que analisar o contexto como se deu a abordagem. Marcelo desobedeceu o comando dos policiais, que isso poderia ter sido evitado se ele tivesse, como qualquer cidadão, parado o carro quando os policiais determinaram a parada. E aí você pode dizer, não, estava no hospital chama, o vidro estava fechado, ele podia estar com o som acionado e não deu para ver a viatura, beleza. Mas no momento da abordagem de frente, ele não ter visto, até ele bebeu, né, antes da abordagem. Então, os policiais não estavam bebendo. As imagens não mostraram os policiais bebendo. Não mostraram os policiais fazendo conduta incompatível com o serviço policial militar, ao contrário do que foi visto no Marcelo, que estava bebendo e ingerindo bebida alcoólica, conduzindo veículo automotor, e só não foi preso porque não foi abordado, e muito provavelmente foi por isso que ele não parou o veículo. Basta deixar bem claro à sociedade de Arapiraca que eu não estou dizendo aqui que, uma vez não parado pela blitz, o policial está autorizado a tirar a vida dos senhores e senhoras, não. O que eu estou dizendo é que, pela análise do contexto, de como ocorreu a abordagem de frente,
Marcelo jogando o carro por cima dos policiais e apontando a arma de fogo. Não restou outra alternativa, senão dos policiais utilizarem do único meio disponível, naquele momento, para repelir injusta agressão, ter usado a arma de fogo. Os policiais não são bandidos. Os policiais são concursados, são policiais que estão autorizados a portar arma de fogo. Quem não está autorizado a portar arma de fogo, quem não tem um porte de arma de fogo é o criminoso. Então, os policiais estavam trabalhando. Então, Arapiraca, durmam tranquilos, porque vocês estão com a melhor tropa da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E, por fim, gostaria de agradecer, Giovana, a você pelo espaço, pelo nosso cinegrafista e por todos aqueles que fazem parte aqui desse grande grupo dos 7 Segundos Alagoas. Agradecemos, então, a presença aqui do advogado Napoleão Lima Júnior, aqui no portal 7 Segundos. Lembrando que também o espaço está aberto para os advogados de defesa contratados pela família do Marcelo, assim, se eles quiserem se pronunciar a respeito do que foi dito aqui, assim também, como se o senhor doutor Napoleão quiser retornar, também, porventura, também o espaço está aberto. Portal 7 Segundos, Arapiraca.